Graça e paz, irmãos. Nós estamos com saudades de todos e desejosos, é a nossa oração, que o Senhor esteja cuidando de você de um modo muito especial nesse momento diferente que nós estamos vivendo, que o Senhor lhe dê ânimo, força, coragem, intrepidez para sermos sempre, em qualquer situação, igreja do Senhor Jesus, povo de Deus, e correspondendo ao anseio, ao desejo que o nosso Deus tem para as nossas vidas. Se você chegou até aqui nessa quinta aula sobre evangelização, eu creio que você tem o desejo no seu coração de servir ao Senhor, buscá-lo de todo o coração, de todo entendimento, de toda a alma. E eu louvo a Deus por isso, que o Senhor esteja abençoando, esteja dando o seu cuidado, a sua atenção sobre o seu viver, para que as nossas vidas sejam um louvor à glória do Senhor. Que Deus honre a sua vida pela preocupação, pelo desejo de servi-lo através da obra de evangelização. Nós temos visto, amados, que evangelização não é um apêndice na vida da igreja, mas é algo natural na vida da igreja, portanto, algo da sua própria natureza. Se é da sua natureza, é da sua essência, é da sua raiz, do seu âmago, do seu cerne, do centro da igreja, é a evangelização, é o fazer a obra evangelística na vida da igreja. E nessa visão, então, nós queremos continuar a que você tenha esse propósito, esse princípio, como nós temos, assim, tentado construir, né? Nessa questão da natureza da igreja, portanto, se é natureza, ela faz parte da nossa vida cotidiana, normal, é uma forma de ser, se é forma de ser, é um ingrediente que é do dia a dia, portanto, é da nossa cultura, a nossa cultura que é formada pelos procedimentos, pelas ações, pela nossa forma de ser no dia a dia, então a nossa cultura brasileira. Do mesmo modo, nós temos a cultura do reino de Deus. A cultura do reino de Deus, então, nos leva a uma visão clara de que a evangelização é um processo contínuo do nosso viver. Assim como a gente levanta e realiza as nossas atividades, sejam elas acadêmicas, profissionais, familiares, o dia a dia que nós temos no cuidar do nosso lar, do cuidar da casa, do cuidar do outro, né? Todos esses relacionamentos, todas essas atividades que nós temos de modo comum, normal, o nosso dia a dia, o cotidiano, nós também devemos espiritualmente tê-lo na visão do reino, de que a evangelização faz parte dessa realidade. Por isso, eu quero colocar para você que a intenção de pregar o evangelho não é algo que deve ser feito como uma obrigação, um ato de forçar uma situação, mas é algo natural do nosso ser. Por isso, assim, do mesmo modo que eu levanto, eu vou planejar as atividades do meu dia, né? Algumas são tão corriqueiras e normais, você levanta, lava o rosto, escova os dentes, se prepara escolhendo a roupa que você vai vestir, arruma a cama, vai buscar o pão, essas coisas que são tão normais que você não precisa sentar para fazer um planejamento, porque elas são tão costumeiras, tão normais, que acontecem no nosso cotidiano, de modo que eu nem precise pensar muito nelas, elas já acontecem naturalmente. Assim também a evangelização tem que chegar a esse ponto na nossa vida, a essa forma de ser da nossa alma, do nosso espírito, tão envolvida com a cultura do reino de Deus, que as coisas que fazemos naturalmente acontecem como uma proposta do Espírito Santo que nos habita e que nos incentiva, nos impulsiona a fazer a pregação do Evangelho, a evangelização a todos, sejam eles quem forem, da nossa casa,
vizinhos, amigos, parentes, dentro da própria igreja, onde nós estivermos, nós somos, como vimos na aula passada, terminando como embaixadores. Aonde nós estivermos, nós temos um documento, um sinal, uma marca em nós dizendo: somos embaixadores do Senhor Jesus. Nesse sentido, então, que o nosso desejo de ter gasto mais tempo falando sobre isso, para que evangelização não seja algo atípico, mas seja algo típico, normal, um tópico, algo que faz parte da nossa essência, do nosso viver a cada dia. Por isso, ser intencional é um exercício espiritual. Nós vimos isso um pouquinho também na aula passada, que o ato de obedecer nos leva a essa intencionalidade, né? Como exemplos bíblicos que nós temos. O Cristo, Jesus Cristo, quando esteve conosco, ele teve seu ministério, um ministério muito curto, por volta de 3 anos e meio, que é como os estudiosos colocam. Nós percebemos então que é um ministério muito curto, mas nesses 3 anos e meio, Jesus caminhou por determinadas regiões, determinadas cidades, conversou com determinadas pessoas, e você percebe, quando você vai estudando esses textos, que Jesus tem uma intencionalidade a partir do que é natural para ele. O natural para Jesus Cristo era a proclamação e a determinação de que o reino estava próximo, estava aqui, estava presente através dele. Ele é o rei, ele é o Senhor, ele vai consumar essa autoridade sobre tudo e todos através da morte e ressurreição, mas a anunciação, né, das boas novas, que é o Evangelho, Jesus vai pregando essas realidades. Há muitas pessoas que acabam vendo Jesus como uma espécie de hippie ou um monge que estava andando assim a ermo, né? Andando, e de repente aparece alguém no caminho. E essa é uma visão muito tacanha, muito pequena de Jesus Cristo, né? Há pessoas que olham o Evangelho e não conseguem enxergar toda uma estratégia, toda uma realidade de caminhar de Jesus, toda uma intencionalidade de realizar o propósito, o projeto que o Pai delega a ele, né? E na pessoa de Jesus Cristo, então, realiza aqui na terra o trazer do reino, o proclamar do reino e a consumação desse reino através da vitória da cruz. Isso é fundamental nós entendermos, para que também a gente perceba que quando Jesus envia os 70, ele pega os seus seguidores, vejam que não são só os discípulos, os 12, mas há outros seguidores também. Jesus separa em dois para não irem sozinhos, há uma estratégia de Jesus para que eles sejam proclamadores, sejam embaixadores, mas na intencionalidade que Jesus faz num treinamento para eles, eles de 2 em 2 então são lançados para as cidades, as aldeias, e eles vão. E depois eles retornam trazendo um relatório, um diálogo, uma comunicação de como foi a realização daquela obra de pregar o Evangelho. E Jesus então faz algumas sequências de consideração, não somente quando ele diz e conversa com o retorno dos 12, mas depois nas próprias parábolas, nas próprias realidades de ensino que Jesus traz, ele vai consumando, vai completando uma visão do que é fundamental, do que é importante para que nós, que somos povo de Deus, então estamos em contínuo e perpétuo treinamento diante de Deus, né? Nossa vida cristã não termina, nossa vida cristã não é um processo que nós ficamos aguardando e ficamos apenas fazendo algumas atividades até que Jesus Cristo volte. Há uma visão do Evangelho, há uma visão de Jesus Cristo de que ele tem uma intencionalidade em toda a construção da sua caminhada, do seu ministério, da sua jornada, e a igreja faz parte desse processo. Por isso, nós também temos que ter intenções, e essas intenções devem estar em sintonia, né? Devem entrar em consonância
com aquilo que Jesus Cristo deseja que nós façamos. Por isso, a evangelização também deve ser intencional. E por isso nós precisamos nos preparar, e não é simples. E eu queria compartilhar com você, no início dessa aula, então, um texto que se encontra em 2 Timóteo, capítulo 4. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 7. 2 Timóteo 4, de 1 a 7. Diz assim o texto: Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate e terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Esse texto de Paulo a Timóteo é muito interessante nesse processo do que nós queremos entender sobre evangelização. Paulo tinha discípulos, ele tinha seguidores, pessoas que queriam aprender com ele, caminhar com ele, viver com ele, aprender com ele sobre toda a dinâmica do reino de Deus. Uma das coisas que ele ressalta nesse texto, no verso 1, falando do reino de Deus. Então veja como Paulo se torna uma imagem e semelhança de Jesus Cristo, no sentido de viver a cultura do reino, no sentido de ter o reino como prioridade e no sentido de que este reino traz consequências, e uma delas, que é gritante, clara e evidente, é a proclamação, a pregação do Evangelho. Timóteo é um jovem, Timóteo é um seguidor de Paulo e está em treinamento, né? Esse texto muitas vezes é usado só para, como se Timóteo fosse um pastor, né? Como nós vemos hoje. Infelizmente, a gente faz a leitura bíblica muito contaminada com a forma de compreender a igreja e a interpretação em relação aos dias que nós vivemos. Na época de Paulo e Timóteo não existia seminário, não existia o cargo de pastor, a função, o ministério de pastor. Existia, sim, uma função de liderança. Essa liderança que era ressaltada com a palavra presbíteros, né? Que pode ser presbítero, ancião, era o responsável pela igreja, e Paulo está preparando Timóteo para ser um líder de uma comunidade. Pode ser líder de uma pequena comunidade dentro de uma própria casa, como era naquela época, ou das casas que se reuniam numa cidade que em determinado momento iam para um pátio, iam para um lugar público e se reuniam então como comunidade, em comunhão, como povo de Deus, como igreja. Eu quero ressaltar isso porque nós temos um ministério hoje pastoral, e eu entendo que é um ministério de liderança, assim como são os presbíteros, por isso que nossa denominação divide entre presbíteros docentes, que são os pastores, e presbíteros regentes, que são aqueles que administram, regem a vida da igreja. E nesse aspecto, então, nós temos um conceito bíblico de que todos nós que buscamos um processo de ensinar os demais que virão após
a cada um de nós, ou a liderança de cada um de nós, nós devemos ensiná-los como Paulo ensinou. Então, a primeira coisa que Paulo está ressaltando aqui, que aquele que vai exercer uma liderança, ele deve ser um pregador do Evangelho. Então, ele não está colocando aqui uma opção para nós. A nossa forma de externar nossa liderança para a igreja é através de como nós nos preocupamos com a pregação do Evangelho. Paulo coloca para Timóteo que ele, no verso 5, faça a obra de um evangelista, ou seja, pregue o evangelho continuamente, porque os evangelistas que saíam, como eu falei, dos 70, que saíram de 2 em 2, eram esses, como que nós podemos colocar? Eram esses precursores, esses mensageiros que muitas vezes iam à frente. A igreja tinha esta forma de agir em muitos momentos. Ela mandava pessoas como precursoras para abrir fronteira, abrir portas, abrir uma visão e a continuidade do ir da igreja. Então era uma obra contínua de evangelista, de evangelização, de saturação do evangelho numa cidade, num local, num bairro, numa família, né? Então esse pregar o evangelho é um ato contínuo que Paulo determina que os líderes, que as igrejas tenham como forma de ser. Então, Timóteo se aplica, o livro de Timóteo se aplica a cada um de nós. Nós não podemos fazer diferenciação, então falar, esse texto é para pastores, esse texto é para presbíteros, esse texto é para diáconos, esse texto é para igrejas que fazem assim ou fazem de outro modo. É muito preocupante quando nós temos essa noção mental de dividir textos e eles não têm aplicabilidade para a nossa vida pessoal. Não é assim que Deus propõe. A Bíblia toda, e toda ela, no seu conteúdo, tem um conteúdo para a nossa exortação, edificação e preparação para sermos povo de Deus, igreja de Jesus Cristo. Então, Paulo está falando a Timóteo, então está falando para mim, está falando para você. Porque todos nós em Cristo exercemos um grau de autoridade, né? Infelizmente, nós temos uma visão de autoridade àqueles que são só eleitos ou que exercem uma atividade escolhida para ser um coordenador, para ser para ter um atributo, para ser líder de determinada área da igreja. Mas nós precisamos ter uma visão. Eu não sei se eu vou ter tempo e clareza para fazer isso. Talvez nós futuramente façamos um curso que eu creio que seria muito legal sobre algumas exegeses, algumas formas de interpretar a Bíblia, para que a gente possa se aprofundar um pouco mais na maneira de compreender a Bíblia, porque às vezes nós compreendemos bem o texto, compreendemos as palavras, você pode comparar até os textos com outras versões bíblicas, você pode ter comentários bíblicos, mas às vezes falta essa compreensão do contexto primeiro, o contexto o qual o texto foi revelado, e que a nossa forma de ver acaba trazendo um grau de distanciamento dessa realidade, e isso muitas vezes não dá a profundidade e a riqueza que o texto exige que nós tenhamos. Mas então, voltando ao que eu estou falando, Paulo então coloca que todos nós temos um grau de autoridade. Portanto, Timóteo aqui não é só vamos entender, deixa eu dar mais uma clareza aqui, né? Primeiro que essa carta chama Timóteo porque ele era o destinatário, né? Então a gente fica sempre com ela na cabeça, né? O nome Timóteo, Timóteo, Timóteo. Mas eu quero que você veja o seguinte: é uma carta que tem um destinatário que é Timóteo. E esta carta, portanto, quando Paulo escreve a alguém,
assim como ele escreve a Filemon, assim como ele escreve, né, Tito, para pessoas específicas, nós não podemos compreender isso como um ensino só personalístico, personalizado, mas algo que é aplicável, né, que deve ser aplicado para cada um de nós. Por isso, eu quero que você tire o nome Timóteo e ponha o seu nome. Então, carta ao Cornélio, né? É carta ao Cornélio, porque é carta de Deus para a minha vida, é carta de Deus revelada através de Paulo para a minha vida, é conteúdo, porque quando eu não era pastor, ou nem era seminarista, ou não era nem presidente de mocidade, Deus sempre nos dá um grau de autoridade. Porque o ser embaixador de Cristo nos coloca na condição de uma autoridade do reino de Deus, sem a condição de qualquer outro cargo, ou função, ou finalidade, ou ministério que eu tenha. Eu espero que você possa entender o que eu estou querendo dizer. Ou seja, deixa eu ver se eu consigo explicar melhor isso. Eu sou brasileiro, independente do grau de profissão que eu tenha, de estudo acadêmico, da importância que a minha família tem, da realidade do qual eu exerço alguma função e atributo como brasileiro, mas eu sou brasileiro pelo simples fato de ter nascido no Brasil. Então, eu quero comparar isso, que você e eu somos embaixadores de Cristo pelo simples fato de termos nascido de novo em Cristo Jesus como nosso Senhor e Salvador. Por isso, há uma autoridade sobre todos nós. Há uma autoridade que nos é dada, nos é delegada, nos é outorgada. Isso é claro dentro de um contexto bíblico do reino de Deus. No reino de Deus, todos nós somos filhos do rei. Eu gosto muito dessa expressão. Não gosto quando alguns grupos neopentecostais usam para valorizar uma visão de prosperidade. Mas, verdadeiramente, há um significado bíblico nisso. Nós somos filhos do rei, somos, como Paulo diz em Romanos, nós somos adotados em Cristo. Ué, se nós somos adotados e Jesus é o rei e ele é o nosso irmão, nós somos irmãos do rei e filhos daquele que reina sobre Jesus até ele ter toda a autoridade que lhe foi dada na cruz do Calvário e na ressurreição. Nós, portanto, somos filhos do Rei. Somos filhos em Cristo adotados, somos filhos de Deus, herdeiros de todas as promessas, e isso é uma verdade, queiramos ou não. Há uma autoridade sobre todo cristão. Paulo fala em Coríntios que eu e você vamos exercer juízo sobre todas as nações. Só de falar isso me arrepia porque eu não me sinto apto e não me sinto até digno. Eu creio que a mesma sensação deve passar no seu coração. Mas o fato do que eu sinto não me isenta daquilo que é verdade e realidade no reino de Deus. Por isso, eu devo me preparar do melhor modo para exercer aquilo que é vontade de Deus para a minha vida. E isto nós fazemos nos preparando cada vez mais na obra de evangelização. Porque a obra de evangelização, ela é prenúncio e abre portas para todas as outras ações e ministérios também na vida do reino de Deus. A comunhão, a coinonia, a diaconia, como nós já falamos isso ano passado, das pilastras, das marcas do reino de Deus, todas estas ações vão se abrindo conforme a proclamação do evangelho exercida e feita em nós e através de nós. Por isso, meu amado, eu quero que nessa aula você guarde com profundidade no Espírito Santo que eu vou falar novamente. Há uma autoridade sobre a sua vida que você a tem
e pode e deve exercer, que é a autoridade de ser filho de Deus, filho do Rei, você ser, portanto, um mensageiro, um representante que a Bíblia com clareza nos chama de embaixadores. Eu e você somos espiritualmente poderosos porque temos o poder de Deus para sermos embaixadores de Jesus Cristo. Portanto, amados, eu quero ressaltar mais um trecho desse texto de Timóteo, 2 Timóteo 4, quando Paulo fala a Timóteo no verso 2: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Então, se nós interpretarmos esse texto, como eu falei anteriormente, numa visão denominacional, atual, contemporânea, a gente pensa que esse pregar é um pastor ou alguém pregando num púlpito. E não é essa a visão. Paulo está dizendo para Timóteo pregar o evangelho. E ele está dizendo, seja oportuno ou não. Então, é oportuno você pregar no púlpito, porque é o lugar de pregação do evangelho, então é oportuno. E onde é o lugar que não é oportuno? É qualquer lugar. É o lugar onde você estiver. Às vezes não é oportuno, mas não é um lugar fácil, não é um lugar preparado, como um púlpito. É um lugar do seu trabalho que não é simples, não é um lugar do seu estudo que não é fácil, é um lugar da família que às vezes há um dissabor, há uma desavença, há uma repulsa muitas vezes de falar do evangelho. Esse é um lugar onde Paulo está dizendo que é fora de tempo, não é fácil, não é um lugar preparado. E por isso, então, nós temos que entender esse texto como o pregar do Evangelho em todo lugar, o pregar do Evangelho em qualquer lugar, o pregar do Evangelho em todo momento aonde eu estiver. Nesse sentido, o texto de Paulo passa a ter uma dimensão e uma profundidade muito maior para nós, porque passa a ter também uma correspondência, uma responsabilidade minha para com os que estão ao meu redor. Irmãos, uma coisa muito importante nós, como presbiterianos, temos que entender. As coisas que estão ao nosso redor e acontecendo ao nosso redor, elas também fazem parte de uma predestinação. Deus coloca pessoas e realidades e momentos ao redor da nossa vida que nós temos que entender. E eu diria que muitas vezes nós não temos sido uma igreja reformada e uma igreja presbiteriana no sentido de entender que há destinações que estão ao nosso redor. Às vezes a gente tem uma visão muito linear da realidade. A gente só vê aquilo que está acontecendo e não acaba vendo que Deus colocou uma situação, às vezes, difícil, de conflito, de barreira, de porta fechada. Você lembra de Paulo quando ele escreve em Romanos que ele queria ir para a Espanha, que ele estava comprometido, animado a pregar o evangelho em regiões onde o evangelho ainda não tinha sido pregado, e ele coloca que portas foram fechadas porque Satanás se colocou como obstáculo e não foi possível então naquele momento ir. Então veja que interessante, nós temos uma batalha espiritual, mas nós também temos circunstâncias, situações que estão determinadas pela vontade de Deus para que nós sejamos sementes, instrumentos de Deus em determinados pontos para germinar a pregação, para germinar o Evangelho, as boas novas em Cristo Jesus. Por isso, nós precisamos, como Paulo nos ensina, a ter olhos espirituais. Olhos espirituais é para enxergar as realidades espirituais que estão acontecendo. Olhos espirituais nos dão a condição de enxergar que às vezes aquela pessoa que está vindo para cima de nós, nos ofendendo, nos magoando, nos machucando, é alguém que Deus está colocando ali para que eu pregue o Evangelho, para que eu possa transformar aquela realidade de opressão, de dor, de violência em muitos casos,
em oportunidade de salvação. Vocês lembram de vários casos na Bíblia assim, que a opressão e a luta e a dificuldade se torna glória de Deus, vitória de Deus, né? Eu já preguei vários textos no Antigo Testamento, quando o povo de Israel estava aprisionado, estava sendo perseguido, ou estava sendo oprimido por algum povo, por algum exército, e quantas vezes o Senhor veio e os livrou, às vezes lutando com eles e às vezes lutando sozinho o Senhor e dando a vitória a eles. Esses textos bíblicos não estão na Bíblia por acaso, estão lá para mostrar para nós que espiritualmente Deus está realizando a sua obra. Mesmo quando a gente pensa que está tudo indo muito mal, está tudo indo muito ruim, o Senhor tem uma situação de mostrar criatividade, mostrar vida. Lembra-se, eu recentemente preguei sobre o Vale dos Ossos Secos, né? Quem de nós não teria uma visão terrível de passar por um vale e ver ossos secos, assim, sinal de morte? E Deus está vendo vida ali naquele local. E nós precisamos, então, com olhos espirituais, olhar com outros olhos. Olhar não com os olhos carnais, não com os olhos que determinam a nossa normalidade do dia a dia, mas aquilo que Deus está fazendo. Por isso, meu amado irmão, intencionalidade em pregar o Evangelho, a primeira coisa que nós temos que ter é comunhão com Deus, e essa comunhão com Deus deve nos levar a uma sintonia entre o olhar que Deus tem e o nosso olhar também, que a Bíblia chama de um olhar espiritual. Aquilo que o Senhor está vendo, aquilo que nós estamos vendo pode ser uma desgraça, uma desavença, um erro, um prejuízo, mas Deus pode estar vendo bênção, cuidado e transformação, uma metanoia, uma conversão de uma realidade. Por isso nós temos que sair de uma visão linear e passar a ter uma visão profunda, bela, singela do reino de Deus. Não é à toa que Jesus, quando ensina a oração do Pai Nosso, ele ensina a nós dizermos: venha o teu reino. Porque todo dia, meus amados, nós temos que dizer: venha o teu reino. Venha em nós, venha através de nós e venha no nosso olhar. Que a gente possa olhar o reino de Deus através dessa visão espiritual e ver aquilo que o Senhor verdadeiramente fez, está fazendo e há de fazer em nós e através de nós. Por isso, amados, esse texto que nós falamos em Paulo, 2 Timóteo 4, ainda continuando no verso que nós colocamos, verso 2, ele diz: esteja preparado a tempo e fora de tempo. Por isso, esse curso que nós estamos dando é o desejo não de nos dar um diploma de evangelização, porque a obra de Deus é muito dinâmica, muito complexa, não existe curso de evangelização que esteja fechado, ele é um curso sempre aberto. Eu sempre gosto de ressaltar que o livro de Atos é o livro que a gente percebe a igreja pregando o evangelho, né? Vivendo o reino. E é um livro que não termina, né? Você já percebeu que é um livro que não acaba. Ele acaba de repente. Então, Atos continua em mim e você. Nós somos a continuidade do livro de Atos. E por isso, como igreja que está em atos, né, está em exercício, está realizando, está fazendo, a gente nunca está completo. Mas a minha oração, meu desejo é que você se sinta estimulado, se sinta assim desafiado, se sinta assim feliz e realizado em poder ter esse ânimo de vida, porque não há coisa mais maravilhosa e bendita do que servir ao Senhor Jesus. E quando nós fazemos isso com intencionalidade, isso se representa de modo claro através da pregação do Evangelho. A gente prega o Evangelho como uma forma de intencionar e ser um embaixador, um esclarecedor dessa verdade em Cristo Jesus. É por isso que o texto fala,
pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte. É interessante porque a obra de evangelização também é um exercício de exortar, corrigir, repreender. Às vezes nós temos que repreender a pessoa naquela ação ou palavra que ela está falando, né? E diz o texto que nós devemos fazer isso não de uma maneira grotesca, de uma maneira violenta, né? Não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, né? Mas como diz a Bíblia aqui nesse texto, com paciência e exortando na doutrina, porque a evangelização também é levar a sã doutrina. Há pessoas, hoje nós estamos vivendo um evangelho que tudo vale, não é verdade? A pessoa pode ser adventista, testemunha de Jeová, mormon, sei lá mais quantas outras milhares de seitas nós temos, e a gente não exorta e não ensina mais a doutrina para essa pessoa. A pregação do evangelho passa também pela pregação da doutrina, pela exortação, por repreender, né? Quando nós repreendemos uns aos outros, porque nós estamos nos desviando do evangelho, a autoridade que a igreja tem em disciplinar um membro é uma disciplina que visa o quê? Visa com que este irmão volte a andar dentro de uma visão de doutrina e de uma compreensão do reino e da verdade do evangelho, e ela viva isso intensamente e completamente na sua vida. É essa a função da exortação e da disciplina da igreja, né? Por isso que é um ato de amor, é um ato de graça, porque nós queremos andar juntos nessas mesmas promessas, mas não podemos nos desviar delas. E quando Paulo coloca isso para Timóteo, ele está colocando então uma complexidade, uma grandeza do pregar o evangelho, que nós devemos, portanto, também exortar, né? Então, uma pessoa às vezes conhece o evangelho, mas precisa ser exortada, porque ela conhece o evangelho, mas ela não está se colocando à disposição para ter uma decisão em relação ao evangelho. Isso acontece dentro de nossas próprias famílias, isso acontece dentro da própria igreja, isso acontece dentro da própria realidade da qual nós vivemos no dia a dia. E então, disciplinar, exortar, ensinar é uma realidade de pregar o evangelho. Eu vejo às vezes alguns irmãos que falam assim: "Ai, eu falei para o meu filho que isso não estava certo, o que a Bíblia diz, mas eu me sinto assim". Não tem que sentir nada, meu amado irmão, você tem que sentir paz no seu coração, porque você está fazendo exatamente aquilo que a Bíblia diz. Se você faz isso não por uma questão de desafiar o outro, de desanimar o outro, de querer criar conflito e luta, mas sim num processo de amor e graça, buscando aquele que está perdido, aquela ovelha que está fora do aprisco, você está exercendo uma atuação de pregação do Evangelho. Você está vivendo exatamente isso que Paulo está ensinando ao seu discípulo Timóteo. Exorta, disciplina, pregue, repreenda, corrija, são os termos bastante fortes, inclusive, que Paulo usa nesse texto. Por isso, meu amado, utilize com graça, com amor, com doçura, com longanimidade, essa paciência extensa. Exerça a autoridade que o Senhor deu à sua vida. Então, meu amado, eu coloquei que nessa visão de intenção de pregar o Evangelho, nós precisamos, como embaixadores de Cristo, termos comunhão com Deus. Então, precisamos buscar uma plena comunhão com Deus. Plena comunhão com Deus é santidade, plena comunhão com Deus é maturidade sendo buscada, plena comunhão com Deus é o desejo de ter a presença do Senhor em todo o meu viver, seja no meu falar, no meu pensar, no meu agir, o Senhor está presente na minha vida. E nesse sentido que Paulo diz, não sou eu mais quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Cristo está
estava tatuado, estava marcado, estava presente de tal modo na alma, no espírito de Paulo, que ele passa a viver como Jesus Cristo vivia. Então, a comunhão é um ponto fundamental para nós termos essa visão de evangelização. 2, a disciplina. Eu falei um pouquinho disso na aula passada, mas eu quero ressaltar agora como um ponto marcante na nossa preparação para ser embaixadores. Você sabe que para ser um embaixador, a pessoa tem que fazer vários cursos, vários treinamentos, várias ações, várias atividades para exercer essa atividade nos dias de hoje. Na época de Paulo também, quem era representante tinha que aprender a língua de outros povos para ser um mensageiro, para ser um intermediário, para ser alguém que ia construir um relacionamento entre o rei e aqueles os quais ele queria ter um novo relacionamento através da proclamação das suas mensagens. Do mesmo modo que acontecia no Novo Testamento essa realidade, assim também nos nossos dias acontece, né? Então a gente tem que ter disciplina nessa construção da nossa vida cristã. Uma realidade que nós temos que ver é que a gente tem que se preparar, tem que gastar tempo em preparo. Eu me lembro quando eu servi o tiro de guerra lá em São Bernardo do Campo, eu lembro a gente estar num stand de tiros lá na Serra do Mar, num lugar bem distante, lá tem uma fazenda que é do exército e a gente ia para lá para atirar. E às vezes era maçante porque por questão de economia, dava 8, 10 tiros e depois você tinha que esperar todo mundo atirar. E eu lembro que um jovem então começou a reclamar com o sargento, né? Dizendo, para que eu estou aqui? Para que eu estou esperando tanto? Isso aqui... Falou algumas coisas mais pesadas. E o sargento então mandou prender aquele rapaz, né? E todo mundo ficou assim meio assustado, né? Mandou prender. Aí nós voltamos no caminhão, né? Esse rapaz voltou já preso e depois ele ficou lá na cela que tinha lá no quartel durante algumas horas. Depois, no final do dia, o sargento soltou ele e foi embora. E ele foi preso e no dia seguinte, então, o sargento fez uma explicação, né, dizendo que o soldado que não está preparado para a guerra não serve para nada, né? Então, no sentido de que quem não estava querendo fazer o treinamento não podia ser apto a ser um soldado. E eu creio que essa aplicação eu quero deixar para você também, que funciona para a nossa vida. A Bíblia nos chama de soldado, de exército. Em vários momentos da Bíblia nós somos colocados nessa função, nessa visão do Novo Testamento, né? O Novo Testamento estava marcado por um dos grandes impérios que o mundo teve, que foi o Império Romano, e era um império extremamente militarizado, né? Tudo rodava em torno das forças militares romanas, né? E nesse sentido, então, que Paulo também faz exortação para nós, de nós sermos estes soldados bem formados. E eu creio que nós precisamos, então, gastar tempo nesse preparo. Nós não podemos ter uma vida cristã que não se prepara para nada. Uma vida cristã que é só cumprir ritos e cultos e ações que estão especificadas em nossa visão, na nossa forma de ser como igreja, em nosso calendário, etc. Nós temos que ter a visão que a escola dominical, e eu tenho ressaltado isso, é um lugar de treinamento, é um lugar de formação, né? Nós temos que ser formados, nós temos que ser treinados, nós temos que ser preparados. E esse curso é um desejo, né, pastoral, de que nós tenhamos uma visão clara, e não é possível nós
nos colocarmos à disposição de aprender, se esse aprendizado não é parte de um conteúdo de formação para eu exercer uma atividade como cristão, né? Então, nós precisamos tomar cuidado, porque há um perigo sempre permanente na visão de ensino da igreja dele se tornar algo extremamente teórico. E a gente passa a nossa vida na escola dominical aprendendo, e a prática praticamente quase que nunca vem, né? Ela se torna algo idílico, assim, longínquo, distante, e Deus quer fazer disso algo que nós aprendemos e praticamos. Praticamos e vemos o que precisamos melhor aprender, voltamos a aprender e praticamos. Esse exercício contínuo e permanente, que eu tenho usado a palavra treinamento, que me parece mais perto daquilo que a Bíblia nos dá como visão de discipulado, né? A palavra discipulado hoje está tão diluída em tantos significados que eu quero que você entenda o discipulado como um treinamento contínuo, né? Nós somos discipulados por Deus, a escola dominical tem que ser uma escola de discípulos, né? Onde eles são preparados, onde nós somos preparados para uma ação contínua, e essa ação contínua é avaliada, reavaliada, verificada e aperfeiçoada para que então a gente continue a pregar e fazer aquilo que é vontade de Deus, e nesse curso específico, o aperfeiçoamento na pregação, na proclamação do Evangelho. Por isso, nós precisamos ter uma visão de disciplina. Disciplina contínua na visão de que eu estou num treinamento contínuo para a pregação do Evangelho. Coloque isso em oração, meu amado. O terceiro ponto que nós vamos ver domingo que vem é sobre oração. Né? Muito tem se falado hoje em nossa igreja sobre oração, e eu fico muito feliz por isso. E a gente vai ver um pouquinho sobre oração numa ótica, numa perspectiva de preparação para a pregação do Evangelho. E eu quero então ressaltar esses dois pontos que a gente colocou hoje: comunhão com Deus, algo fundamental, como instrumentalização da pregação do Evangelho, e o segundo, a vida de disciplina, de aprendizado, de discipulado e treinamento contínuo para a pregação do Evangelho. Que Deus te abençoe, que você continue a ser estimulado pelo Espírito Santo, a ser exortado também, ser confrontado com as nossas realidades, naquilo que nós nos completamos, que seja complemento esse curso na sua vida, naquilo que está faltando ou ainda está desvirtuado, que o Senhor corrija e complemente, de modo que nós sejamos perfeitamente capacitados para toda boa obra em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe e te guarde no nome santo do nosso Senhor.